Olá a todos, meu nome é Matheus Gustavo de Souza Nogueira e juntamente com os meus colegas João Pedro Koski da Silva, Matheus dos Santos Machado e Wellington dos Santos Machado, apresentaremos o trabalho semestral de cálculo, matéria ministrada pelo professor doutor Martim Machado Júnior, onde abordaremos um problema de vazão de um tanque de armazenamento de água para irrigação. Bem, nesse problema, nós utilizaremos o cálculo derivado e o cálculo integral para determinar a função de vazão desse tanque. Bem, o nosso problema de pesquisa se dá em estabelecer a função matemática para a construção do gráfico equivalente ao escoamento do tanque, e o objetivo geral é a aplicação dos conceitos de cálculo integral e cálculo derivado na determinação do tempo de escoamento desse tanque. Bem, o nosso objetivo específico é determinar o tempo total de escoamento do tanque em horas e realizar a demonstração gráfica da relação entre o volume de água no tanque e o tempo de escoamento. Bem, o problema que vamos apresentar ele é baseado em um exemplo apresentado no livro de Matemática para Engenharia Superior, volume 1. Bem, e o nosso problema, ele apresenta um tanque com altura de 8 metros e um diâmetro de 10 metros, onde a água se situa a 4 metros de altura, sendo que esse tanque apresenta um orifício de saída de água com um diâmetro de 2 centímetros. Bem, as etapas do nosso trabalho, então, são a primeira etapa, é a elaboração de um modelo, a segunda etapa é a solução geral, a terceira etapa é a solução particular e a quarta etapa é o cálculo do tanque vazio e a apresentação do gráfico. Bem, a primeira etapa ela vai ser apresentada pelo Matheus dos Santos Machado, para o qual eu passo a palavra agora. Então, boa tarde a todos. Então, o problema nos dá a seguinte informação, que a velocidade de água que sai do tanque é volume, função do tempo, que é igual a 0,600 raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura em função do tempo. E nesse problema nós usaremos 0,600, que é um coeficiente de contração. Pode passar. Então, nessa primeira etapa de elaboração do modelo, a gente tem que garantir que o declínio da água e da altura que está dentro e fora do tanque seja a mesma. Então, fazendo a variação do volume interno pela variação do volume externo, igualando, né? Nós temos que menos a área de seção transversal vezes a variação da altura vai ser igual a área do orifício vezes volume vezes a variação do tempo. Fazendo conforme a lei de Torricelli, nós obtemos que a variação da altura dividido pela variação do tempo vai ser igual a menos a área do orifício e a prêmio 0,600 raiz quadrada 2 vezes a gravidade vezes a altura por tempo dividido pela área da seção transversal. Fazendo a variação da altura aproximando-se de zero, nós obtemos a seguinte equação: dH dividido por dt, que é igual a menos área do orifício vezes 0,600 raiz quadrada 2 vezes a gravidade vezes a altura por tempo dividido pela área de seção transversal. Alterando o valor da gravidade, que nós usaremos 980 centímetros por segundo ao quadrado, nós obtemos a equação final dH dividido por dt, que vai ser igual a menos 26,56, vezes a área do orifício raiz quadrada de altura em função do tempo dividido pela área de seção transversal. E agora eu passo a palavra para o João Pedro, que irá tratar da segunda etapa, solução geral. Muito bem, na segunda etapa da solução geral, nós pegaremos a fórmula apresentada acima e podemos separar a variável dependente da independente, na qual teremos a seguinte equação: dt é igual a dt dividido por raiz de dH por tempo é igual a menos 26,56 vezes a dt, tudo isso dividido pela seção transversal do tanque.
mas nós ainda devemos aplicar a integral nos dois membros da função. Então, aqui nós aplicaremos a nossa integral da função, dividindo os dois membros, e obteremos como resultado 2 raiz de h mais c, que é uma constante, igual a menos a vezes 26,56t, tudo isso dividido pela área de seção transversal do tanque, mais C1, que é uma constante. Então, como nós temos duas constantes, podemos estabelecer apenas uma, a qual ficará C asterisco, que é a representação de C1 menos C. A partir disso, a fórmula ficará 2 raiz de h é igual a menos a vezes 26,56t, tudo isso dividido pela área da seção transversal do tanque, mais C asterisco. Logo após, precisamos isolar o h. Como fazemos isso? Nós dividimos por 2 e elevamos ao quadrado toda a equação. Ficando, então, h igual a C asterisco menos, entre parênteses, 13,28 at, tudo isso dividido pela área de seção transversal do tanque, fecha parênteses, elevado ao quadrado. No fim, nós temos o que representa a parte das variáveis na equação e substituímos. Então, ficará h igual a C asterístico menos 0,000524t, tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado como a solução geral no fim de toda a equação. A partir da solução geral, então, teremos a solução específica ou particular. E eu passo a palavra para o meu colega Wellington, que explicará. Bom, então, na terceira etapa, nós obtivemos a função da segunda etapa, onde nós substituiremos o valor de altura, que se denomina por h, 400 centímetros, e tempo vai ser igual a zero. Substituindo na fórmula, nós vemos que a constante será igual a 20, e substituindo novamente na fórmula, nós teremos a fórmula da representação gráfica. Pode passar. Com esse valor de h igual a 20 menos 0,000524t ao quadrado, nós iremos calcular tendo o valor de t, que vai ser igual a 38.167 segundos, ou 10,6 horas, sendo o tempo obtido através da função para o esvaziamento total do tanque. Através dos resultados e a função anterior, nós obtivemos o gráfico, onde representa o tempo em segundos no eixo X, e no eixo Y nós representamos a altura. De acordo com o tempo, a variação da altura diminui até chegar no tempo 38.167 segundos. E agora eu passo a palavra para o Matheus. Bem, os resultados que obtivemos com esse trabalho, em relação aos métodos matemáticos utilizados, aplicamos a lei de Torricelli para obter a função integral e também a função derivada, e os resultados da aplicação desses métodos matemáticos, temos o alcance do tempo do escoamento, a construção do gráfico e a determinação da função derivada e da função integral na resolução do problema. Bem, essas são as nossas referências e encerramos o nosso trabalho. Agradeço a atenção de todos. Isso é tudo, pessoal.